Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal O Corretor. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. E ainda estamos em Curitiba, aqui no Paraná. Estou conversando com uma galera incrível, corretores de seguros de altíssima performance vendendo. Eu costumo dizer, né? Todos os produtos são importantes, mas o de vida é mais. Não adianta ficar bravinho comigo não, tá? Porque isso é uma realidade, tá bom? E, gente, hoje eu tô com uma pessoa aqui incrível também, tô super na expectativa. Vocês sabem já, né? Não sei se eu já contei em algum momento. Toda vez que a gente faz um podcast aqui, eu gosto muito do elemento surpresa. A gente sempre faz um pequeno alinhamento ali, pequenas conversas, mas eu deixo o segredo, o coração para esse momento. E eu tô super entusiasmado por tudo que a gente vai falar aqui. Vou ficar realmente como aluno, de fato, da Bárbara Vosni de Souza, da BWS Corretora de Seguros formada, habilitada pela NS, antiga Fonenseg, né? Sim. Pela SUSEP aí. Bárbara, primeiro, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, de vir aqui, né? Tem família aí, eu sei que a agenda é complicada e parar uma hora aí, 40 minutos no dia, eu sei que é um desafio grande. Eu fico muito honrado, né? Quando os convidados aceitam assim com um bom coração de vir. Obrigado, você tá bem? Imagina, tô bem, tô feliz, tô ansiosa. Vamos ver como que vai ser. Primeira vez, né? Tô fazendo podcast, vai ser sucesso, tenho certeza aí que você vai adorar o resultado, né? A família, amigos, aí vai ser muito legal. Bárbara, me fala uma coisa. Como é que você começou nesse mercado de seguros? Porque eu gosto de fazer essa pergunta sempre no início das conversas. Eu ainda vou chegar no momento, Bárbara, vou falar pra você, é um segredo meu agora, assim, uma vontade minha. Que eu vou perguntar para as pessoas assim, como é que você entrou no mercado de seguros? A pessoa vai falar assim, André, eu entrei porque eu vi que é um mercado extremamente promissor, é um mercado gostoso de trabalhar, eu tenho vontade de fazer isso, eu quero ser uma corretora de seguros. Eu ainda não cheguei nesse momento, tá? Mas como que você entrou nesse mercado de seguros? Foi por acaso ou porque, de fato, não, eu vi futuro nisso? Como é que foi? Conta pra gente. Foi meio por acaso. Eu fui bancária por muitos anos, né? Então conheci um pouco de seguro, achava que entendia muito sobre isso e, na verdade, não. Né? Aí, através de uma vaga no LinkedIn, acabei, né, me inscrevendo e participei de um processo seletivo e me apaixonei. Né? Foi uma boa escola e, nossa, conheci pessoas incríveis. Né? Então, já vai fazer aqui que eu estou só na parte de seguros de vida, vai fazer mais ou menos um ano e meio. Tá bom. Mas já conheço há mais de 10 anos, né? Então, 10 anos já trabalhando por causa do banco? Por causa do banco. Você vendia seguro no banco? Sim. Praticamente. Assim, auto, residência e seguro de vida que aí tem meta de vários produtos. Exatamente. Lá, né? Não é só vida, né? E o que você vendia de vida lá era aquele produto mais o resgatável, aquele produto ou não? Não, seguro normal mesmo. A gente não entendia muito do produto. Né? Condições gerais, de cobertura, necessidade. Muita das vezes para fazer a meta ali em si, mas sem entender mesmo do perfil do cliente. Mesmo você tendo a tua carteira ali para você, né, que já conhecia de certa forma, mas não era especialista naquele produto, para poder atender de uma forma qualificada e trazer o que realmente faz sentido, né, para a família e para a pessoa em si. Você sabe que uma vez eu fui num evento, Bárbara, e eu escutei de um cara, de uma seguradora de um bancão aí, né? E a gente escuta muito ainda, né? Fala, aquela venda que é no banco, aquela venda mais forçada, etc e tal. E só que ele trouxe uma expressão que me chamou a atenção. Ele falou, cara, a venda de seguro no banco é uma venda de contexto. Né? Que me ajuda aqui que eu te ajudo, não sei o que e tal. Eu acho que vai muito em linha com o que você falou, né? É diferente, né? É difícil de você, talvez até pelo tempo ali, é meta de tanta coisa que você não consegue fazer uma venda tão qualificada, né? De realmente entender a necessidade do cliente e acaba vendendo um negócio ali, minimamente tem uma proteção, né? Não dá pra... É o que eu falo, né? Os corretores perguntam muito pra mim assim, André, qual é o seguro de vida mais vendido hoje no Brasil? Eu falo, cara, eu sei qual é aquele que é oferecido. Por que não é à toa que os bancões estão lá no ranking dos primeiros, né? De asseguradora de bancões e tal. Então dá para entender nessa questão de não ter ali o tempo de qualidade para poder fazer essa venda, né? Mas quando você foi no LinkedIn, que você viu... aliás, fica à vontade para falar o nome das empresas aqui, porque aqui estamos imparciais, né? A gente gosta de saber as empresas que fazem diferença na vida dos corretores. Quando você entrou, teve um choque ali de cultura, de treinamento, de falar como que eu vou... Conta um pouco, como é que foi esse processo pra gente? Foi um treinamento incrível, né? Foi pela MetLife, uma escola incrível. Hoje, uma das melhores escolas que a gente tem para corretor de seguro de vidas, né? Dentro acho que do mundo como um todo, mas aqui no Brasil... se vê de uma forma totalmente diferente, né? A necessidade do cliente, assim, a forma de atender, de você pensar, pelo menos você vai ter 2 reuniões com o cliente. Então, você vai entender ele,
pelo menos 1 hora, entender o que ele precisa, a necessidade dele, para depois planejar algo com carinho, com amor, para aquele planejamento fazer sentido para a vida dele financeira. Né? Não só para o hoje, mas por um bom tempo. Tá. Então, isso é diferente do que você vender sentado ali no banco 5, 10 minutos com o próximo cliente te olhando ali na frente. Né? Então, não é assim que as coisas funcionam. Você faz um planejamento de acordo com a real necessidade. Se faz sentido ou não, tá podendo atender. E essa virada de chave é incrível. Eu sou muito emocionada, sou muito chorona, sou muito emotiva. Tamo junto, eu sou assim também, viu, Bárbara? Tamo junto. Então, no meu treinamento, principalmente, eu chorava muito, né? Me emocionava muito, me colocava no lugar das pessoas ali que estavam simulando situações e que eu me via, assim, naquela situação. Eu perdi uma amiga recente, né? Um pouquinho antes de iniciar meu treinamento. E ela era gestante, enfim, né? Deixou uma nenenzinha. E todas as situações que eu via no treinamento, eu imaginava ela. Então, e ela é muito presente em várias abordagens que eu faço. Porque eu sei o quanto, né, a família sofreu, o quanto tudo aconteceu. E o quanto, assim, foi difícil para muita gente que estava ali, né? Então, são situações que a gente vai passando ao longo da vida e a gente vai se pondo no lugar da pessoa. Né, e querer fazer o melhor por isso, né? Não somente vender por vender, é vender uma coisa que seja ideal, né, para a pessoa e que faça sentido, principalmente depois, quando já as coisas já tiverem acontecido de uma forma diferente, você poder falar, ó, aqui é o meu papel, eu consegui fazer de uma forma, né, que pudesse fazer sentido para você ou para tua família, né? Então isso acho que é o principal. Essa primeira reunião, você falou que no treinamento, assim, sempre 2 reuniões, né? A primeira para você entender ali, né, as necessidades. É um momento muito emocional ali. Como é que as perguntas que você faz, né? Acho que para você entender, tem aspectos mais emocionais do que racionais nesse momento? Depende muito do perfil do cliente, tá? No primeiro momento você já pega o jeito, né? Aquele cliente que senta mais assim, assado, e que não tá muito de acordo, não quebra muito gelo, não quer falar muito de perguntas pessoais. Aí você vê, opa, nem sempre dá para abrir, né, as situações. Então você vê, esse aqui não, esse aqui é mais técnico. Quer falar mais de dinheiro, de valor, né, enfim. O que eu vou conseguir despertar a necessidade nesse cliente? Né? Por exemplo, a outra. Eu não tenho interesse na ausência. Isso para mim, não, depois que eu não estiver mais aqui, eu não tenho interesse. Mas tá, e se hoje você não tiver impossibilidade de 100% de trabalhar? Quem que vai poder cuidar 100% do tempo de você? A tua mulher? Mas a tua esposa? Mas e teus filhos? Tua mulher vai ter que continuar trabalhando? Eu sempre falo, eu e meu marido, a gente tem um acordo há muito tempo. Se acontecer algo assim comigo ou com ele, a gente vai colocar o outro numa casa de cuidados. Porque a vida do outro tem que continuar. E a minha filha e o meu enteado não tem nada a ver com isso. Eles precisam continuar tocando a vida. Mas a gente tem que ter uma estrutura financeira para poder pagar isso. Né, para ele poder continuar a vida dele e meus filhos, né, também. E a gente poder ajudar o outro, né, a ter o melhor de si, né, para aquela situação. Então é o que eu pergunto para as pessoas, eles param e pensam. Ou pessoa solteira, seus pais poderiam cuidar hoje 100% do tempo. Né? Então são situações assim, são perguntas que você vai despertando de acordo com a conversa mesmo, né? Os primeiros minutos ali você já começa, já mata a charada, né? Você falou, pô, aqui a pergunta tem que ser diferente, não dá pra ir muito pro lado da morte, né? Exato. Pra ausência, né? Que você falou a palavra ausência, né? Que é muito importante, né? Então você vai identificando se a pessoa já tem proteções nesse sentido, se não tem. No começo, muito eu fazia um script padrão, assim, né? De treinamento. Então, hoje em dia, quase nem abro mais a apresentação. Eu acabo indo mais uma conversa, igual a gente tá fazendo aqui, para tentar identificar as necessidades, o que a pessoa gosta ou não, enfim. Até para se tornar mais humanizado, né, atendimento assim, e ser mais gostoso, para ter a confiança também. E eu acabo falando muito de mim, da minha família, do que eu já passei, de situações que eu espero, né, não passar. Eu acho que isso também é bem interessante você, né, se colocar também, às vezes, poder quebrar o gelo da pessoa para ela ter a liberdade para estar falando de você falando, né, eu falando de mim, no caso. Então, acho que isso é legal também. Você trouxe já consegue levar a conversa de uma maneira mais leve, mas certamente você usou o script e provavelmente o reflexo hoje é que você treinou muito esse script, né? Sim. Dá pra pular essa etapa ou não? Realmente é importante ter o teu roteiro ali?
no começo, para você aprender? Não, não dá para pular. Não dá, né? Não, tem que seguir o modelo. Na dúvida, volta para o início, né? Tem um super professor, Rodrigo Pim, incrível. Ó, tá 20 e poucos anos no mercado de seguro, uma pessoa incrível que me ensinou muito. E ele sempre fala, tá na dúvida, volta para o início. Né? Relembra tudo que você aprendeu, tá no desespero, volta, né? Lembra o porquê te trouxe aqui, o que você aprendeu com isso, as pessoas que você já atendeu, os nãos que você já levou, né? Então, assim, isso é incrível, porque te faz lembrar o porquê que você está aqui, né? O porquê que você optou por essa profissão e o que essa profissão traz. O dinheiro traz, mas não é só isso, né? Você saber que você está fazendo a coisa certa para a pessoa certa, para as famílias, né? Então, isso é o principal, né? Você saber o objetivo de tudo que você está fazendo. Cara, que incrível, né? Eu sou muito fã de roteiro também, assim, né? De ter. Aqui hoje a gente vai fazendo muito. Sim. E chega uma hora que fica natural, né? E quanto mais natural, é que você falou, pô, eu acabo falando das minhas histórias. O que conecta, né? Porque a pessoa começa a entender. Por mais que você tá falando da sua história, lá no fundo, né? No coração dela, ali na cabeça, na mente, ela se coloca na situação. Ela fala, poxa, se fosse comigo, né? E bacana que você vai percebendo, né? Essa dica que você trouxe já de... Poxa, eu vou sentar com a pessoa, já percebo. Você é uma pessoa um pouco mais ali, mais séria, mais pragmática, que você vê que tenta quebrar o gelo, mas a pessoa ainda fica mais, né? Aquela rocha, né? Que não tô nem aí pra ausência e tal, mas aí você já... Poxa, mas e você? Tá. É porque aquela pessoa que tem um ego muito inflado, né? Mas e aí? Como é que você vai ficar? Tua mãe, teu pai, tua esposa, teu marido vai conseguir cuidar de você? Muito bom. Vários insights aqui, né? Já muito bom. E... Pensando agora, né? Você tem 1 ano e meio, né? Que tá com a sua corretora de fato, Minha. né? Esse 1 ano e meio, você desde o início nichou muito? Tem um público-alvo ou não, André? Que aparecer aqui, tô vendendo. Como é que funciona aí hoje a tua... Não, tenho mais o público-alvo. Tem? Né? Hoje, 80% da minha carteira, ela acaba sendo servidor público. Né? Muito porque meu mercado X... Quando a gente inicia a carreira, para quem não sabe, mercado X são nossos amigos, as pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que têm mais confiança em você, que você tem mais a liberdade de estar falando. Às vezes, assim, como eu posso falar, assim, você não tem aquela... a experiência de falar, você pode cometer alguns pequenos erros, porque são pessoas, né, que entenderam que você está numa migração de carreira e tudo mais. Então, as pessoas que você começa. E o que aconteceu é que eu comecei a gostar de atender as pessoas do mercado X, servidor público, que começaram a me indicar pessoas também no mesmo... O teu mercado Y era tudo junto e misturado. Ali, o X e o Y tava tudo... Exatamente. E a maioria, né, vinculadas a servidores públicos. Então, que eu comecei a me especializar nisso, nas coberturas que eles têm hoje pela empresa, né, o que eles podem ter de benefícios e as defasagens em relação a isso, né, para poder trazer o que eles precisam, né, falar, ou eles já tinham uma pólice, por exemplo, mas isso vocês não têm. Ou isso aqui vocês estão pagando a mais. Então, vamos ver o que dá para ajustar e trazer essas situações. Também pensando na questão de complemento da aposentadoria, né, que a MetLife, por exemplo, tem um produto muito bom no mercado hoje, que é para reserva, né, um seguro resgatável para reserva a longo prazo. Então, isso traz muitas situações interessantes também para o servidor público, porque ele também tem a tranquilidade de pagamento. Né? Então, por exemplo, ele sabe que em 10 anos o salário dele, no mínimo, vai ser igual que ele já tem hoje. Então, ele sabe que ele pode comprometer a renda dele, que não vai mudar nada. Né? Que a ideia de pagamento vai ficar igual. Diferente, às vezes, do empresário que hoje está bem, amanhã não está. Às vezes precisa mexer no plano. Eles não, ele tem essa tranquilidade de valor de mensal de pagamento. É mais organizado, né? Então, e como que... Porque, assim, isso é uma curiosidade até minha, né? Funcionário público, de maneira geral. E eu sou muito leigo nisso. Poxa, como é que vai vender um seguro de vida ou um seguro em vida para uma profissão, né? Para uma categoria que tem tantas garantias, né? Se você pudesse, lógico, né? Não dá, senão a gente ficaria, acho que o dia inteiro, né? Mas, sei lá, algumas pequenas dicas, assim, que você fala, poxa, André, ó, isso aqui é um negócio legal. Se você estiver falando com um funcionário público, faz essa pergunta, entra nesse detalhe aqui, ó, porque deve ter algum gap, alguma coisa. Poxa, você falou que a maioria dos seus clientes são, né? 80% da sua carteira tá em funcionário público. O que seria legal, assim, do corretor observar, perguntar, provocar para uma pessoa que está enquadrada nesse segmento? Normalmente, o que acontece? Principalmente pensando a parte de invalidez, tá? Depende muito de cada tipo de servidor público, né? Se ele é municipal, estadual, federal. Ele precisa analisar o que ele tem de cobertura em uma situação de invalidez. Por exemplo, algumas prefeituras, só se ele tiver 15 anos de contribuição na prefeitura, que ele consegue uma invalidez de 75% do salário. E se ele tiver menos de 15 anos?
ele não recebe a aposentadoria, ele vai ficar afastado por um período, e aí como é que fica? E não recebe? Não, aí depende de cada... Cada prefeitura tem tem o seu critério, né? Então, isso é uma situação interessante de analisar. Essas informações, normalmente, tem nos sites da própria prefeitura. Tem normalmente chamam fundações, né? E ali você consegue ver os critérios de um afastamento, como que funciona uma perícia médica dentro de cada órgão, né? Então, por exemplo, tem vários servidores públicos que eles também são modelo CLT, né? Então, aí isso também começa as regras de INSS. Uma perícia 60 dias, 6 meses, que está demorando. Como que fica a renda dessa pessoa nesse período? Quem que complementa a renda? Nem sempre a empresa complementa. Então, uma questão de diária de internação hospitalar, um DIT, né? Então, tudo isso faz muito sentido para eles naquele momento. Então, é bem interessante essa questão. E, normalmente, eles não sabem como que funciona isso. Porque, assim, a gente, como especialista, a gente também precisa levar o que eles realmente precisam. Exato. E entender a necessidade. Para daí despertar, né? E falar para eles, hoje, se acontecer alguma coisa com você, por exemplo. O pessoal da empresa do meu marido lá gosta muito de jogar bola. E se acontece de estourar o joelho e ficar 6 meses afastado pelo INSS por causa de uma cirurgia? O teu salário de X vai para Y. E aí, como que fica a tua renda nesse período? Aqui a gente tem uma cobertura que vai trazer exatamente isso aqui para você. Né? Então, vai ficar tranquilo em relação a isso. Você vai manter a tua renda, você vai blindar as tuas reservas se você tiver. Né? A gente blinda com isso e até você se recuperar e voltar a trabalhar normal. Porque você vai ficar recebendo pelo INSS, mesmo você sendo servidor público. E é uma parte, né? Não é o 100%, né, que ele recebe, né? Isso, depende do... Depende da prefeitura também. Aí é outro... Isso, prefeitura, o municipal, ele tem o seu próprio, né? Tá. Tem algumas estatais que é pelo governo mesmo do estado, tem outras estatais que são pelo INSS, que são concursados com regime CLT, então pagam INSS, recebem FGTS e tudo mais. Então, depende, você tem que analisar o que é o perfil do teu cliente. Os meus clientes são, a maioria, servidores do Estado com regime CLT. Então, eles pagam INSS e então eles têm a mesma regra, praticamente, a mesma regra que qualquer funcionário normal CLT. Mas eles têm alguns benefícios da empresa que trazem um complemento, por exemplo, uma pensão, um pecúlio, né? Eles têm esse complemento. No caso de morte lá, a família recebe uma pensão... Exatamente, recebe o salário do INSS e a diferença de salário a fundação complementa. Incrível. Invalidez, a mesma coisa. Recebe o valor do INSS e a diferença a fundação complementa. Mas uma situação de afastamento por doença. Aí que você pega, porque não tenha hoje essa cobertura. Então, eles precisam disso. E também a questão de ausência. Né? Então, a questão da ausência, o pecúlio, em muitas situações, eles têm um valor limitado de cobertura dentro da empresa. Então, por exemplo, 10 salários do funcionário. Aquele 10 salários é suficiente para cumprir com as obrigações. Ou seja, são 10 meses, né, que vai ajudar a família a continuar na ausência do provedor ali, né? Exatamente. Então, tudo é questão de análise, mas dá para vender, porque eles têm muita necessidade de cobertura. A gente, como corretora, a gente às vezes tem medo de chegar nessas pessoas, né? Então, cria esse bloqueio, mas eles são pessoas, igual às vezes vender para médico e tudo. Não, eles são pessoas normais, como todo mundo. Onde come, onde bebe, o que bebe, né? Exatamente. E eles precisam de cobertura tanto quanto. Né? O que a tranquilidade para eles é a estabilidade financeira. Mas eles não são blindados de problemas pessoais, de doença, de uma invalidez, igual qualquer ser humano. Então, eles também precisam de seguro. Então, basta às vezes a gente entrar, mas entra... Pesquisa primeiro, ou pergunta, se é servidor público, pesquisa primeiro as regras de invalidez, doença, aposentadoria, e aí você vai abrir um leque bem legal para você estar podendo atender com propriedade a necessidade do teu cliente servidor público. Nossa, é muito legal, que dica boa. Eu escutei uma vez, Bárbara, até queria ver com você se isso é uma verdade. Que num caso de morte, por exemplo, né, que tem a pensão, lá tem um pecúlio e tudo mais. Tem o benefício, né? Você deu o exemplo aqui de 10 salários e tal. Só que eu escutei, eu não sei até onde isso é verdade. Eu vi num vídeo isso. Que legal, tem esse benefício, só que não é um benefício que é pago tão rápido. Então, por exemplo, a pessoa, né, teve lá ausência, faleceu. E aí até a família começar a receber, demora ali, sei lá, 6 meses, 7 meses. Então tem um gap de um semestre que, e aí, como é que vai ficar?
Como é que as contas vão ficar nesse semestre? Poxa, aqui já é mais uma oportunidade para você falar do seguro, que vai ser pago em até 30 dias, de acordo com a SUSEP e tal. Existe isso mesmo ou foi groselha que eu escutei? Tem também, tá? Depende muito de qual empresa. Muitos, eles pagam de acordo com o que retorna ou do INSS ou do que vem do fundo deles, né? Então, por exemplo, a regra do fundo é a gente esperar calcular quem são os beneficiários e qual que é o percentual que cada um vai receber. Aí, depois disso, recebe esse pecúlio, né? Mas, normalmente, é o prazo também de 30 dias. Isso não muda muito, salvo essa questão de esperar o INSS pagar para poder falar, você vai receber isso ou não, né? Então, por exemplo, do caso, né, das empresas que eu atuo aqui no estado, eles precisam do aval do INSS para saber como que é a diferença de pagamento que eles vão fazer em relação à pensão, principalmente, né? Porque se o INSS vai pagar 2, o salário é 10, eles vão pagar essa diferença dos 8. Mas eles precisam ter a folha do pagamento do INSS falando que vai só receber 2. Porque vai que o INSS paga só 1, vai que o INSS paga 3, eles precisam disso para poder dar continuidade. E o INSS, a gente sabe, tem várias regras para recebimento, né? A questão de idade, de tempo de casamento, enfim. São várias situações que nem sempre vão trazer aquela tranquilidade para a família. Pensar, não, mas meu marido tem o INSS. Mas tem toda a situação. Ele é bom, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu acabei olhando mais para isso, para INSS, com o Rogério Araújo, o Rogerinho da TGL, não sei se... Ele é lá de BH, um grande corretor. E uma vez ele fez uma postagem falando sobre isso. Falei, cara, é verdade, né? O INSS, ele é bom. Claro que tem as regras, como, né? Mas ele é bom, né? Assim, se precisar de fato ali, ele te ajuda. Mas é diferente do seguro particular, né? Da proteção que você leva, né? Com tudo isso que você acabou de trazer. Super, super legal. E você trabalha mais com seguro individual ou coletivo? Como é que a tua carteira é pulverizada no Vida? Mais individual. Mais individual? Mais individual. Esse é o teu foco? Atendo algumas situações no coletivo, mas mais o individual mesmo, no personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada família. E quando você vai estruturar essa... Você gosta de falar cotação? Como é que você chama aí, na hora que você vai... Planejamento financeiro. Planejamento financeiro, boa. Porque eu já falei alguns aqui, cotação acho fraco, né? Cotação não, vou fazer um planejamento, vou fazer um estudo personalizado e tal. Né? Quando você vai montar o seu lá para o cliente, como é que você olha isso? A questão de, poxa, eu tô colocando muito capital aqui para ele, ou não vou oferecer um negócio baratinho e tal. Como é que você olha para isso? Primeiro, eu sempre colho as informações do cliente. Todas as informações. Início, patrimônio, renda, idade dos filhos. O que ele pretende para os filhos? Mantém escola pública, particular, enfim. Isso ao longo da conversa a gente já descobre, né? Se quer fazer intercâmbio para os filhos, se não passar numa faculdade pública, se quer pagar uma particular, enfim, a parte de educação. E quais as necessidades e cobertura. Nesse sentido, a renda. Quem que é o pilar financeiro da casa? Marido, a mulher, para trazer a necessidade. Né? Então, em relação a isso, eu tenho uma planilha que eu vou preenchendo esses dados e essa planilha ela me auxilia numa estimativa de capital segurado, vinculado à renda e à necessidade de cobertura. Né? Então, para trazer isso, algo que fique dentro do perfil mesmo do cliente, falando assim, e aí eu explico para ele e mostro essa planilha. Fala assim, tua responsabilidade financeira é X, até você se aposentar, você precisa desse valor. Se algo acontecer com você, na metade do caminho, o que acontece até lá? Né? Então, isso eu trago essa necessidade de cobertura pensando nisso. Né? E dentro do que realmente ele precisa. Né? Então, não adianta eu pegar e trazer um valor muito alto, né, para ele de capital segurado que não tem tanta necessidade. E também não adianta eu trazer 10 meses... né, de cobertura, que hoje passa uma situação muito rápida, até a pessoa se restabelecer, né, depois de uma notícia triste, de uma doença ou de uma ausência, não tem como fazer. 10 meses é assim. É verdade. Né? É o período, assim, é de uma gestação, um pouquinho mais ali, e aí como é que fica tudo. Né? Então, nesse sentido, que eu sempre gosto de trazer o que realmente o cliente precisa. E ajustar as apólices. Todo ano muda. Normalmente, nós não somos o mesmo que era um ano atrás. Né? Pode nascer um filho nesse período, pode mudar o emprego, pode mudar a dívida, pode empreendimento, enfim, são várias situações nesse Casou, separou, enfim, né? Tem várias situações, né? Então, tá sempre em contato com o cliente e trazer o que é melhor para ele.
necessidade do que, né, o que é melhor nesse sentido. Você trabalha com CRM também, Bárbara, para fazer esse acompanhamento? Como é que você cuida disso? Para você lembrar que, tipo, se eu ligar pro André. Eu tenho uma agenda eletrônica e eu trabalho ali e acompanho diariamente. Mas você tem, então, você usa uma ferramenta da agenda, pelo menos, para agenda ter... e Excel mesmo, né? Tá então bom, eu tenho tudo ali marcado, todas as vendas, todo o vencimento das apólices, todas as apólices, e eu faço esse controle e eu faço o cadastro quando eu vendo para o cliente, normalmente, né, pego os beneficiários, pego a data do filho, esposa e também já cadastro na agenda para aniversário. Isso legal. É incrível, você mandar um oi no aniversário, principalmente dos filhos. Nossa. É incrível, isso me desmancha. Porque assim, do teu aniversário, ok. Mas dos filhos a gente sabe que é totalmente diferente. Eu amava meu aniversário até eu ser mãe. Aí depois, Dia das Mães, não tem data melhor, não tem aniversário melhor que o da minha filha. Então isso muda e é o que eu passo para os clientes também. Ela tá com quanto tempo? 3 anos. 3 aninhos. Qual é o nome dela? Luísa. Luísa, linda. Muito bom. Filha demais, né? Quando tem... Eu já tive situações assim de corretora que me ligou para dar parabéns para minha filha. Chama a menor Eva. Nossa, quando ela mandou, eu falei, cara, isso aqui é muito fora da curva, né? Porque a maioria não faz, não. Exato. É bem diferenciado mesmo. É legal ter essas datas para poder aproximar, né? Com certeza. É um pós-venda que fala, poxa, nunca vou esquecer a Bárbara, né? Pô, ela ligou para lembrar o aniversário do meu filho, né? Exato. Isso é muito legal. Legal, então falamos aqui do individual. E até antes de eu fazer outra pergunta que eu tenho pra você, na hora que você faz o planejamento, você se preocupa, por exemplo, você já tem lá várias informações, inclusive a renda da pessoa, né? O quanto que ele vai pagar de seguro, é um percentual que você se preocupa? Ou a parcela tem que estar mais ou menos X do que ele ganha, assim? Tem uma regrinha, assim? Tem alguma coisa legal? Eu tento até 5%. Tá bom. Até 5% da renda dele ou da renda familiar, para tentar trazer. Para que não onere muito. E com o passar do tempo ele pensa assim, não, isso aqui está muito alto para mim, eu não vou mais ter esse produto, porque é muito importante para ele. Né? Então, assim, é um momento que eu tento trazer. O ideal é até 3%, 4% para não comprometer muito, tá? Mas até 5% é o limite que eu trabalho hoje para trazer essa tranquilidade. Até para ele aguentar, né, Exato. Bárbara? Porque assim, já é um desafio vender, né? Mas acho que o desafio maior é você manter a pólice, né? Exato. E tem que ter esse cuidado mesmo, né? Na hora de colocar o valor do investimento ali do seguro, né? E para seguro coletivo? Quando você vende, tem algum benefício aí que você já tem na manga aí, quando você vai vender? Como é que é? Tem no coletivo que eu trabalho hoje, né? Estou começando, na verdade, no mercado desde assim, de março, que é para empresas de lucro real. Tem opções de dedução, né, da base de cálculo do imposto da pessoa jurídica no lucro real às opções de seguro de vida. Então, são algumas regras que dá para fazer. Você pode usar até 20% do valor da folha de funcionários como base para cálculo no seguro. E você pode trazer essa dedução fiscal para a empresa. Então, hoje, a carga tributária dentro, né, do mercado ele é muito alta para o empresário. E isso traz uma tranquilidade muito grande, porque você consegue fazer a questão de todos os funcionários estarem segurados numa apólice coletiva e você consegue fazer individualmente para os sócios da empresa um seguro também interessante para a sucessão, né, caso eles venham a faltar, trazendo liquidez para a empresa para aquele momento difícil. Então, é bem interessante, além de ter essa parte da dedução fiscal, né, que ele reduz a base de cálculo. Então, dependendo, até 34% do valor que a pessoa paga, que a empresa paga no seguro, ela bate do imposto. Até 34%? Até 34%. Que legal isso, hein? Seja do seguro dos funcionários, seguro de sucessão, entra tudo. Entra tudo. E é obrigado todos os funcionários e todos os dirigentes da empresa a terem a apólice de seguro, tá? É uma adesão compulsória, né? Que a gente fala, né? Todos pode serem apólices dos funcionários coletiva, né? Apólice coletiva, um seguro em grupo. Os sócios podem estar nessa apólice também, ou pode ser dos sócios individualmente no seguro empresarial, por exemplo. Né? O seguro desse pessoa física vinculado ao CNPJ da empresa. A empresa como beneficiária desse plano. Então, tem produtos resgatáveis para o sócio. Então, ele consegue também cadastrar o produto na parte resgatável. Então, ele deixa de pagar o imposto de renda da pessoa jurídica para pagar um produto que ele tem 34% de desconto e lá na frente ainda pode fazer o resgate no seguro resgatável. Nossa, que legal isso, hein? É incrível. Assim, pro empresário
é ótimo, porque os empresários querem sempre pagar menos imposto. Isso é uma forma legal de pagar menos imposto. Você está ajudando, você está protegendo a família dos teus funcionários na parte da ausência e você está planejando também a parte de sucessão da tua empresa e ainda guardando, né, um valor ali disponível, um caixa, né, a longo prazo para a tua empresa. Perfeito, não tem coisa ruim, é só coisa boa. Exatamente. É benefício para o empresário, é benefício para os funcionários, todo mundo ganha. Exato. Cara, até 34%. Até Olha, 34%. Informação nova, não sabia. Vou até... Cara, que legal isso, hein? Mas tem que ser lucro real, né? Não pode ser somente lucro real, né? Exato. Fora do lucro real não tem essa... Não esse tem benefício. Essa possibilidade. Exatamente. Pode contratar normal, né? O produto é o mesmo, mas ele não tem a dedução fiscal por parte, né, da legislação. Somente empresas do lucro real. Então tem como... 34%, muito bom. Exatamente. Porque se a empresa tem lucro até 20 mil, né? Então ele paga 24% de imposto. Se ele paga mais que 20 mil de imposto, a alíquota dele vai a 34%. Então, por isso, depende da empresa até 34% de desconto no seguro. Que dica, hein? Que dica essa, hein? Galera que tá ouvindo aí, ó. Quem trabalha ou quer trabalhar no Vida em Grupo, né? Seguro empresarial. Exato. Uma baita forma de você abordar as empresas aí. Lembrando que tem que ser lucro real. Não pode esquecer desse detalhe. Lucro real, né? Senão não tem como fazer. Mas acho que é um negócio legal também, né, Bárbara? A gente tava conversando antes, você falou um negócio pra mim nos bastidores que me chamou muita atenção, que eu preciso falar aqui e te dar parabéns por isso. Você foi atrás, né? Você fez ali consultoria com empresa contábil, com advogado, com escritório. Parabéns por isso, porque é diferente, né? Você se preocupa em se especializar, entender mais profundamente, não fica no raso. Pô, deixa eu entender como é que funciona isso aqui para poder chegar numa empresa, falar com o empresário, com autoridades. Falar, cara, eu consigo te ajudar. Eu sei como fazer isso. Mas você foi buscar, né? Você investiu, né? Capital intelectual, dinheiro, recurso para poder fazer. Parabéns, viu? Não queria deixar de falar. Eu podia falar isso agora aqui na gravação para perpetuar. Isso aqui é uma coisa muito legal que me chamou a atenção. Nesse tempo que você tem como corretora de seguros, qual foi o momento que mais marcou a sua carreira? Ai, difícil, né? São vários momentos, assim. Mas tem um que você lembrou agora. Você falou, esse aqui é que o André perguntou, esse aqui é o que vem na minha cabeça agora. Qual foi? Nossa, Tem algum? Algum sinistro que você ajudou? Não, por enquanto sinistro. Não teve nenhum? Não. Carteira boa, hein? Muito tranquilo em que relação bom, a isso. Saudável. E espero, igual eu falo assim, eu quero falar com vocês sempre, mas sempre bons momentos. Mas não tem nada que marque assim, né, nesse sentido. Tá. Todas situações tranquilas de momento, mas podem acontecer. Claro. Mas da minha parte, assim, ainda não tenho nada que marque. Tem aqueles clientes mais difíceis que a gente né, tem dificuldade de aprovar por problemas de saúde, que aí essa é uma conquista maior que você sabe. Ok, eu consegui aprovar esse cliente, né, de acordo com todas as dificuldades médicas e todos os exames que a gente foi, né, atrás em várias situações, assim, casos que a gente briga, né? Eu tenho um dos meus primeiros clientes, né, que entendeu a necessidade, que é meu primo, que o pai dele, né, hoje teve um AVC, vai fazer 2 anos e meio, vive uma situação bem difícil na família e é amado por todo mundo e todo mundo ajuda eles, né, da forma que pode financeiramente, e ele foi um dos meus primeiros clientes. O segundo, porque a mulher dele foi a primeira e ele foi o segundo cliente. E a gente lutou muito para poder aprovar ele, né? Por causa das questões de saúde até do pai. Então, quando gerou a pólice dele, a gente quase abriu uma espumante lá. Falou, vamos comemorar isso, porque assim, agora eu sei que você está realmente segurado. Qualquer coisa que acontecer com você a partir de agora, teu risco está congelado. Então, isso que é o principal. Eu acho que, de momento, assim, é o que mais... Ele é primo? Meu primo. Olha, assim... Vou conectar com o comecinho do nosso papo, né? Não ignore o mercado X. Não ignore o mercado... É difícil, né? Desafiador, porque tem, né, gente na família que não dá muito valor pra gente no começo e tal. Mas você só trouxe coisa boa do mercado X. Só. Ó, você acabou de contar a história do teu primo. O nicho que você atua, 80% da tua carteira é do teu mercado X. Que acabou recomendando o Y, que também é do... né? Exato. Cara, assim, não ignore o teu mercado X. Não, né? O mercado X é incrível. As pessoas começam, normalmente, ficam 1, 2 meses no máximo no X. Eu levei 5, 6 meses ainda no X. Olha Trabalhava só. muito no X, trazia alguns Y, mas o X, que é as pessoas mais próximas, eu levei por muito tempo comigo. E ainda tem pessoas que, né, que às vezes eu atendi naquele momento, não queriam, e depois
vêm, começam a olhar teu trabalho, às vezes desconfiam um pouco no começo, o que essa louca tá falando? E aí começa a dar valor pela tua profissão, né? Pelas situações que você traz, a importância que você traz para a família, e aí começam a ver essas necessidades, né? Então isso é interessante. Mas eu abordei muita gente da família, muitas vezes por condição financeira no momento não puderam fazer, e depois, né, vieram procurar e assim, ou recomendaram pessoas, que isso que é legal também. É você ser recomendável, é você acordar pela manhã e você ver uma mensagem 9 horas no teu celular, que você já estava deitada com a tua filha, e ter uma mensagem, acabei de falar com essa pessoa sobre o seguro, liga para ela amanhã cedo. Então, isso é incrível. Cara, muito legal, muito legal. Então, assim, né? E recomendação também. Você não deixa ninguém sem pedir recomendação, né? Depende. Depende também? Eu tenho uma certa dificuldade na parte da recomendação. Eu deveria até aumentar essa questão. Tá bom. Então, acabo tendo que, às vezes, trabalhar um pouco mais. Você fica com vergonha de pedir? Fico. Eu prefiro ser uma pessoa recomendável, mas sem a necessidade de pedir, sabe? Aquela recomendação espontânea. Tenho dificuldade nesse sentido. Mas a gente, às vezes, se bate um pouco mais por isso, com certeza, né? Porque é uma dificuldade que eu tenho. Você percebe que falta fazer mais. Falta fazer mais. Se fizesse mais, talvez já teria muito mais apólices do que você tem hoje. Com certeza. Mas é boa essa autoanálise também, né? Sim. Que a recomendação é importante, ainda mais no vida, né? É ouro, né? A recomendação é ouro, né? Muito bom. Estamos chegando ao fim aqui, Bárbara. Bom demais o bate-papo, né? Eu falo, para cada lugar que eu vou, tem que fazer episódio 1, 2, 3, 4. Mas foi muito legal, assim. E só que antes de finalizar, eu gosto muito de pedir uma frase, né? Uma reflexão, né? Você já deve ter visto alguns episódios aí. E a importância dessa frase é que ela vai ser traduzida para o planeta, tá? Eu costumo brincar que é que nem o âmbito geográfico do seguro de vida, é globo terrestre. Todo mundo vai saber o que você vai falar. Só que eu vou pedir para você falar olhando para essa câmera. O pessoal vai te acompanhar agora aí, quem tá nas plataformas de vídeo. Por favor, agora é com você. É uma coisa que na verdade, é um texto que eu li que marcou muito e que eu postei, as pessoas também pensaram sobre isso. Uma pólice de vida, ela é só um papel, né? Cheia de letras miúdas. Mas que no momento de dor, de ausência ou de uma doença, ela fica cheia de lágrimas, né? Eu vou até me emocionar, porque como eu falei, sou chorona. Ela fica cheia de lágrimas das pessoas que aquela apólice vai se transformar em alimento, em educação, em alento. E isso não tem preço, né? Eu acho que é o principal de você ter aquela cobertura, aquela situação, é no momento de dor que vai fazer com que tudo fique um pouco mais leve, né? Que é a questão da apólice de vida. Muito bom, muito bom. Adorei. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Hoje, por enquanto, é só no meu nome mesmo, é Bárbara Wosny, WOSNY de Souza, né? Do Instagram. No Instagram. Tá lá, corretor, cliente, poxa, gostei do bate-papo, quero conhecer um pouco mais aí da Bárbara. Exatamente, tem tudo lá. Muito bom. Legal, Bárbara. Obrigado, viu, por você ter vindo. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Deixar sua princesa de 3 anos, a Luísa lá. Deve estar dormindo agora, né? Não, já tá acordada? Já tá acordada. Mas obrigado, viu? Imagina, manda um abraço lá pro maridão. Muito sucesso. Mais sucesso ainda na sua carreira como corretora de seguros. Obrigada. E espero te ver novamente nas outras vindas aqui em Curitiba. E vou deixar agora você com as suas considerações finais. Fique à vontade aí para mandar os seus abraços, beijos. Não, eu acho que é isso, assim, né? São tudo que passa, né? Igual, assim, essa questão que eu comentei no começo, né? Desse falecimento de uma amiga que, né, foi peça-chave para muitas situações dentro da minha carreira como um todo. O marido dela, que é meu amigão, que é meu cliente, né, em situações incríveis, assim, que a gente já passou juntos em relação a tudo isso. Meu marido, que aguenta várias situações também. Minha filha, que fica lá, às vezes, o tempo inteiro. Igual eu falei, Rodrigo Pim, que, nossa, foi o start da minha carreira, começou muito por ele. Nossa, foi um exemplo incrível. Hoje ele está na MetLife. Uma pessoa incrível, sensacional, que eu quero levar sempre comigo. E meus colegas, ontem até acho que um amigo meu estava aqui, o Rafa Maia, conversando com você. Verdade, falei com o Rafa, meu verdade. super parceiro. Que legal, assim, olha a gente se dá bem há muitos anos, a gente entrou praticamente juntos na operação e somos praticamente sócios em várias situações, assim. E é isso, né? Agradecer ao Diego também, que é o gerente comercial, que me convidou para estar aqui falando com você. É isso. Muito bom, legal, bom demais. Obrigado, viu, Bárbara? Imagina, obrigada a você. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreva aí nas plataformas de áudio para acompanhar. Sempre que der uma notificação aí, você vai ficar ligado com novos episódios. Lembrando que é toda quarta-feira, às 18 horas.
tem algo novo para você. E aproveita essas dicas que a Bárbara trouxe. Como vender para funcionário público, quer vender um coletivo aí com lucro real, tem benefício. Deu dica aí de, poxa, na hora de fazer um estudo personalizado, quanto que eu coloco aqui de parcela? Só dica boa. O importante agora é você colocar em prática. Até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu.